Consegue imaginar como seria o mundo sem a música? Sem as suaves canções de niná e as animadas músicas populares? Para a maioria das pessoas, um mundo assim seria monótono e sem graça. A música mexe praticamente com todos os sentimentos humanos. Ela pode acalmar, empolgar, alegrar e inspirar. Também é capaz de nos deixar eufóricos ou de nos fazer chorar. Não há dúvida de que ela toca o coração. Mas por que a música tem tanta influência na nossa vida? Como ela ajuda na prática de exercícios? As novas tecnologias mudaram o modo de ouvir música? Eu baixo músicas da internet para escutar do computador. Por que ela é capaz de marcar momentos tão importantes? Você tem uma canção especial? Essa música marcou o início do meu relacionamento. É isso aí! Hoje o nosso programa vai falar de música no cotidiano. E aqui no estúdio nós vamos conversar com o professor Jorge Cardoso, pesquisador da música popular, e com Saulo Leal, vocalista e instrumentista da banda Tio Maruso. Você já parou para pensar o quanto a música está presente na sua vida? Pois é! Em nosso cotidiano, somos tomados por canções que provocam vários efeitos no corpo e na mente. Ela pode ser uma boa companhia no trabalho e também estimula a atividade física. Veja na reportagem de Tássio Machado. Surgindo aí um novo vencedor, ele é alguém do coração de Deus. A música não é só entretenimento. Ela está em vários momentos da nossa vida, em casa, nas ruas, no trabalho, no lazer. Mais que diversão, ela proporciona benefícios ao corpo e à mente. Música é bom para tudo, na verdade, para distrair, para alegrar. No caso, alguém gosta de ouvir música romântica para namorar. Mas gosta de ouvir trabalhando, geralmente, de Bezerra da Silva. Não fica se gritar, pega ladrão. Não fica meu irmão, se gritar, pega ladrão. Vários problemas que rolam aqui, aí você bota uma música, um louvor, você já se distrai. Louvor é esse Vaguinho, Lázaro e vários. Meu pranto de fazer só meu filho, eu quero ser teu Deus. Na hora de arrumar a casa, ela é a companhia certa. Durante atividades domésticas, a música ajuda a dar ânimo e a tornar o trabalho mais prazeroso. Gosto muito de ouvir música nas atividades, varrendo casa, lavando prato. No meu trabalho, música direto. É comum encontrar nas academias ou nas ruas de Cachoeira pessoas ouvindo música enquanto se exercitam. Auxilia-me a descontrair, por isso quando estou na academia sabe bem ouvir música. Na música então é ótimo para malhar, ótima música. Segundo um estudo da Universidade Federal de Santa Catarina, a música dá ritmo ao movimento, diminuindo assim a sensação de fadiga, aumentando o desempenho. A música com certeza tem fator importante dentro de uma academia. Aqui nós costumamos tocar todo tipo de música, do axé, o pagode, o ritmo dance, mas com certeza as músicas que acabam influenciando mais, contribuindo mais para o rendimento da galera que está malhando, é o ritmo mais acelerado. Pois bem, como vimos aí, a música é companheira fiel de muita gente que pratica atividade física e o resultado disso é positivo. Esse é um exemplo claro de como a música faz parte da rotina das pessoas. Para entender um pouco mais sobre esse e outros aspectos da música no cotidiano, vamos bater um papo com o professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Jorge Cardoso, pesquisador da música popular. Olá, Jorge, tudo bom? Jorge, por que a música é tão presente no nosso dia a dia? Obrigado pelo convite, Reisânia. Eu acho que a presença da música no dia a dia das pessoas está muito vinculado ao fato de que ela é uma linguagem que é considerada como universal. Independente das culturas, independente dos distanciamentos geográficos, a gente sabe que toda sociedade humana produz algum tipo de música. E esses formatos diversos, sejam eles canções, sejam elas músicas instrumentais, melódicas, elas estão, de alguma maneira,
sendo produzidas para fazer um determinado tipo de efeito nas pessoas. Eu acho que foi bem interessante, por exemplo, quando vocês falavam sobre essa possibilidade de uma canção de ninar para uma criança, né? Em nenhuma cultura humana, um bebê é colocado para dormir aos berros, né? Em todos os lugares ele é colocado para dormir com simulando uma espécie de melodia acalentadora que acalme. Então, eu acho que essa força universalizante da linguagem musical é o que faz ela ser muito presente no dia a dia de todo mundo, né? Inclusive no campo dos produtos midiáticos, da indústria de entretenimento que está disponível agora. Você dificilmente consegue ter algum momento de silêncio na sua vida. Olá, professor. O senhor poderia falar assim, quais outros efeitos a música pode causar? Certo. Tem muitas pesquisas interessantes que relacionam essa dimensão de um efeito especificamente fisiológico ou psicológico da música no indivíduo. Então, por exemplo, há algumas hipóteses que vão dizer que determinado tipo de música, sobretudo do gênero musical rock e do gênero musical rap, tornam as pessoas mais agressivas. Então tem uma série de pesquisas, sobretudo nos Estados Unidos, que tentam estabelecer essa articulação entre uma música, né, que é considerada rápida, pesada, e um certo grau de agressividade que os adolescentes poderiam vir a desenvolver por ouvir bastante esse tipo de música, né? Por outro lado, a gente também percebe muitas vezes uma relação entre um tipo de música que tem esse caráter mais dinâmico, que tem esse caráter mais agressivo, não para uma prática de violência, mas, por exemplo, para algo que necessita de um despendimento de energia por parte das pessoas. Então, a gente não consegue imaginar, por exemplo, uma academia no qual não esteja sendo tocada um estilo musical que tenha essa característica mais dinâmica, né? Do mesmo modo que até algumas academias, por exemplo, já dão aula de swing baiano, vinculando um outro gênero musical, por exemplo, a uma atividade física que elas costumam oferecer. Então eu penso que essa relação de música veloz, pesada com agressividade, por exemplo, e de música também com essa dinâmica mais, né, uma batida constante, proporcionando essa possibilidade de exercício físico, é muito comum também nas situações nossas atuais. E assim, como a música pode influenciar no comportamento das pessoas? Eu acho que esses dois exemplos da questão do hip hop e do rock já implicam esse certo tipo de comportamento, né? Está muito vinculado a uma ideia associativa de que o jovem roqueiro, por exemplo, é um cidadão rebelde, é um cidadão que pratica atos subversivos. Mas isso, muitas vezes, está vinculado a um estereótipo que a gente construiu dessa pessoa, né? E desse gênero musical. Talvez, como no princípio o gênero tenha tido uma característica de rebeldia, a gente acaba atribuindo um comportamento de rebelde, de subversivo, de agressivo à pessoa que escuta esse gênero musical. Mas eu, por exemplo, conheço uma série de pessoas que ouvem rock e são extremamente dóceis, né? Gentis, generosas, educadíssimas, e muito pouco tem a ver com rebeldia. Eu acho que essas relações que a gente estabelece muitas vezes em relação a uma imagem que se constrói em torno do ouvinte de um determinado tipo de música e o tipo de comportamento que ele está muito mais vinculado a essas questões de distinção social, de questão política, por exemplo, e de desrespeito ou intolerância a determinado gênero musical, do que a de fato um comportamento que as pessoas desenvolvem por ouvir aquilo, né? Imagine, né? Como é que a gente se refere a quem ouve pagode, por exemplo? Os pagodeiros, né? Os pagodeiros têm uma prática e é extremamente pejorativo. Na verdade, é mais uma prática de distinção social do que uma característica da música, na minha opinião. Olá, Saulo. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Uma pergunta para os dois. Vocês acham que hoje se escuta mais músicas do que há, não sei, 20, 30 anos atrás? Em minha opinião, creio que sim, assim, mas a forma como se escuta que é diferente, né?
Antes você tinha um ritual de se escutar música, inclusive os equipamentos de som eram melhores, inclusive. Você tinha assim, os amplificadores muito bem construídos e tal. As pessoas colocavam um vinil, né, ali na vitrola, sentava na sala e tinha aquele momento para ouvir. Hoje em dia você, com o advento da música digital, os iPods, esses equipamentos de reprodução de MP3, você tem um acesso muito livre à música, tá entendendo? Então você tem uma facilidade muito grande de conseguir música. Normalmente você ouve artistas, assim, na época, antes você tinha aquele processo de você botar um disco, escutar o disco inteiro, a obra inteira de um artista. Hoje em dia você tem a função random, né? Ou shuffler, algo dessa forma, né, que a gente conhece. Então, o que acontece? Você coloca no seu live, você ouve pagode, ouve rock, ouve, sei lá, sertanejo, daí a pouco está ouvindo rock de novo. Inclusive, isso também traz até uma outra discussão, que foi por conta dessa forma de ouvir que a qualidade técnica da música tem ficado pior. Tá entendendo? Que é chamado guerra loudness war, né? Que é aquela coisa da guerra por volume, porque naturalmente o rock ele é mixado, masterizado de forma mais alta, e de repente um jazz ele é um pouco mais baixo, ele precisa de faixa dinâmica, né? Ele precisa é uma música mais suave. Então o que é que os produtores estão fazendo? Por conta dessa forma que as pessoas têm de ouvir música. Aí os produtores estão socando volume em tudo. Para você, quando você está aqui ouvindo seu rock, de repente você pular para um jazz, um Norah Jones, por exemplo, o Norah Jones está soando tão alto quanto o rock. E isso tem destruído a música, assim, tecnicamente falando, né? Então as pessoas realmente ouvem mais música, só que elas não escutam. Assim. Então há uma diferença entre ouvir e escutar. Ouvir música, aquilo, né? Que de repente você, nesse momento aqui no estúdio, a gente tem uma série de barulhos, ruídos que a gente está ouvindo, desde a frequência da lâmpada até o ar-condicionado, talvez o barulho da roupa da gente, a gente está ouvindo, né? Escutando, você está me escutando agora. Então são relações diferentes, né? Eu só, assim, acho que o Saulo toca em pontos bem importantes. Eu só acrescentaria o fato de que na cultura contemporânea a gente ouve música, inclusive naqueles momentos em que a gente, teoricamente, não deveria estar escutando, né? Por exemplo, o fato das músicas estarem muito associadas a produtos da indústria do entretenimento de maneira geral, faz com que a gente ouça canções de nossa predileção ou não, por exemplo, quando a gente está vendo um filme, enquanto a gente está assistindo um programa, enquanto nós estamos nos deslocando, né, para algum local de trabalho num transporte público, por exemplo. Acho que essa questão que o Saulo toca da miniaturização, né, da música com aparelhos para serem reprodutores de música em qualquer local, favoreceram também a proliferação desses momentos nos quais você é praticamente apanhado pela música, mesmo que você não tenha vontade de estar ouvindo música naquele momento, né? Quantos de nós não já passou por uma experiência num coletivo, numa Topic, por exemplo, no qual um determinado viajante está a todo vapor com o gênero musical, né? O lepo-lepo, a música de sua preferência, e todos nós somos obrigados a ouvir junto. Então, eu acho que, além de tudo, ainda nessa cultura atual nossa, estamos submetidos a esse regime de audição, muitas vezes que não foi escolhido por nós mesmos, né? A gente continua essa conversa daqui a pouco, depois do intervalo. E no próximo bloco vamos discutir a relação entre música e novas tecnologias, como elas mudaram as formas de escuta. O músico Saulo Leal, da banda Tio Maruso, vai contar pra gente como ele utiliza as novas tecnologias para divulgar o trabalho da banda. Não há motivos pra você chorar, sua vida é boa, o que você quer mais ganhar? Você tem dinheiro, tem 1 milhão, uma mulher gostosa, uma Ferrari, uma mansão. Voltamos com o Olhar do Recôncavo, falando sobre música e cotidiano, com o professor Jorge Cardoso e o músico Saulo Leal. Como vocês ouvem música? Poxa, assim, eu ainda ouço música, normalmente colocando o CD no toca-discos, né, no tocador de CD, e tentando ouvir o disco inteiro, né? Ainda tento cultivar esse hábito. Sei que está uma coisa assim cada vez mais fora de moda, cada vez mais retrô,
mas acho que é um momento que você tem para poder, né, ficar ligado realmente em alguma outra coisa. Então, tento cultivar um pouco esse hábito. E você, Saulo? Então, eu como sou, por trabalhar na área de áudio, né, então, assim, eu escuto muito no formato digital, assim, porque como eu pesquiso muito música, assim, CD hoje já não caberia mais para mim, assim, porque onde eu vou teria que levar, sei lá, 1000 CDs comigo, né, então eu ainda escuto muito. E como professor, eu costumo ouvir também o disco inteiro de um artista, eu não gosto de fazer coletâneas e tal, então aí entra aquela coisa, normalmente para eu não ficar de saco cheio do artista, normalmente aí eu uso a tecla random para o disco do artista, por exemplo, existe uma sequência num disco, da primeira à 12ª música, de repente, nele eu costumo utilizar assim a forma randômica, né? Enfim, a forma como se ouve música atualmente. Pois é, hoje em dia existem várias formas de ouvir música. Tem gente que prefere os MP3, mas ainda tem aqueles que escutam através de CD e até mesmo com os discos de vinil. Quem vai mostrar isso pra gente é Lorena Bernardes. Agora é possível ter acesso à música com um simples toque de botão ou um clique de mouse. Com o avanço tecnológico, todo tipo de música pode ser gravada ou baixada da internet e tocada em aparelhos que cabem no bolso. Essa tendência tem transformado as práticas de escuta e os modos de produzir e compartilhar música. Aqui na faculdade, quando eu estou estudando ou lendo algum texto, ou até de bobeira mesmo, sem fazer nada na internet, eu ouço pelo computador. Eu baixo músicas da internet para escutar do computador. Nesse processo de evolução, o rádio também permitiu que se ouvisse música em tempo real e à distância. Através dele, a música ganhou espaço público e hoje, no formato digital, o rádio continua tornando o acesso mais democrático. E você curtiu o sucesso do Belo Reinventar aqui na Magnífica FM. Mandar um abração especial ao nosso amigo Robson. Está ouvindo aí a programação musical da 87.9 aqui em Cachoeira. Ele pediu a música da Marisa Monte. Daqui a pouquinho eu vou tocar para ele. Estou aqui baixando aí a música, Robson, aí para você. Daqui a pouquinho você que está ligado aí na nossa programação. Na Rádio Comunitária Magnífica FM, a transmissão da música sofreu muitas mudanças. Antigamente, a rádio possuía quase 500 CDs e hoje conta com cerca de 50 mil músicas no computador. O radialista Ivanildo Paulo acredita que as novas mídias facilitam o trabalho. Antigamente, quando falava, quero uma música, eu não sei se eu tenho, eu vou ver se eu tenho aqui, eu vou ver, vou dar uma olhadinha, não achei sua música. Hoje não, hoje como você pode baixar na hora na internet, pesquisar o nome da música, jogar no ar na hora e você dá uma resposta mais rápida ao ouvinte. O ouvinte fica mais satisfeito nesse sentido. Mesmo com o aumento no consumo da música pelas novas mídias, os formatos analógicos não ficam atrás. Depois de um tempo fora de moda, os discos de vinil ainda sobrevivem nas lojas virtuais através de iniciativas de apreciadores da música e colecionadores. Isso prova que o analógico vai de encontro ao digital e ambos simplesmente coexistem. Apesar de sempre andar com um fone de ouvido, eu ouço porque não tem jeito, não dá para andar com a vitrola debaixo do braço. Mas a música está sempre presente, então quando eu não estou em casa e não dá para ouvir o CD, não dá para ouvir o vinil, eu ouço o fone, mas eu prefiro os CDs por causa de todo o encanto que eles têm, além da música. E eu aprendi a apreciar que a música vai muito além de só você estar ouvindo e baixar a rapidez. O CD tem toda a arte da capa, tem as letras das músicas e, todo o empenho que a banda, todo mundo pensa, a equipe toda pensa, para montar aquilo. E o vinil eu acho mais fascinante ainda, porque é uma coisa que antes é o começo de tudo, e é aquele chiadinho que você ouve quando você coloca, eu acho fantástico. E as capas são maiores ainda, e tem todo o desenho, as fotos, eu acho maravilhoso. Como vimos aí, com a internet e os programas de computador, os músicos conseguem fazer as gravações em casa com qualidade profissional e ainda disponibilizam para todo mundo. É o caso da banda Tio Maruso, formada em 2006 na cidade de Itabuna. A banda mistura diversos gêneros musicais com o rock. Saulo Leal é vocalista e líder da banda Tio Maruso. Saulo, conta pra gente, como vocês fazem para produzir e divulgar as músicas? Então, a Tio Maruso é uma banda independente, né? A gente toca rock, assim, então é um estilo que não é um estilo, digamos, tão popular e tão comercialmente viável. Então a gente opta pela opção que é a opção mais barata, que é a opção da gente mesmo produzir nosso disco, nosso trabalho. Eu como técnico de som, eu gravo, eu mixo, eu masterizo e a gente utiliza a rede para fazer essa divulgação, porque assim,
Hoje, quando uma banda é muito grande, ela tem uma receita para bancar uma distribuição física de discos pelo país inteiro. Ela tem condição de criar uma campanha publicitária de divulgação em diversos meios de comunicação, e isso tudo custa um dinheiro muito grande, porque música é negócio. Música é arte enquanto está no papel, enquanto está o autor e o papel ali, tá entendendo? A partir do momento que você produz isso em média ou em grande escala, se torna negócio. Então, tu tem que ter estratégias para poder fazer vender esse produto seu. Então, o que acontece? A gente utiliza a rede, porque a rede ela é um meio barato, relativamente eficiente, para você alcançar uma quantidade de gente muito grande e diversa, inclusive do mundo inteiro, tendo em vista que os computadores estão interligados, gente daqui consegue falar com o Japão e vice-versa. Então, é uma forma barata e econômica, mas isso também não garante sucesso, porque a forma como você alcança esse sucesso divulgando na rede é uma forma que eu não saberia explicar, porque se eu soubesse eu estaria fazendo sucesso, né? Então, assim, a gente divulga e se de repente a banda tem uma empatia grande com o público, com as pessoas que estão predispostas a ouvirem, já que a quantidade de informação que está na rede é muito grande. Então, assim, se de repente você deu a sorte de ouvir e aquela tua música causou uma certa empatia com a pessoa que ouviu, e de repente essa pessoa se sente motivada a divulgar essa música para os amigos, esses outros amigos também gostam e tal, e de repente, aí sim eu acho que a coisa pode funcionar e de uma forma muito barata, ou seja, você pode alcançar um relativo sucesso, pode de repente fechar uma turnê, pode entrar num esquema assim, um esquema comercial a nível de empresa mesmo e tal, fazer grandes shows e tal, através da internet, que é um meio barato, democrático e acessível. Certo, interessante. E com o trabalho de vocês assim, sendo divulgado e produzido pela internet, como é que fica a relação do público, o retorno do público? É via internet, pessoalmente? Como é que fica? Você saberia definir assim o retorno para vocês? Sim, sempre o feedback é quase todo pela internet. Assim, a gente, digamos, a gente faz um show, durante esse show a gente faz a divulgação, a gente divulga que a banda também está na internet, então as pessoas buscam normalmente a banda na internet. E daí, a partir daí, a gente tem um feedback também pela internet, porque além da distribuição que a gente faz de forma digital, que está lá para todo mundo baixar, a gente não cobra nada por isso, a gente também tem os canais onde as pessoas podem se comunicar comigo ou com os outros membros da banda, né? Então, o feedback é basicamente pela internet, assim. Inclusive, eu tenho algumas músicas postadas que estão no YouTube e que essas músicas têm assim, um feedback grande com pessoas dos Estados Unidos, pessoas da Europa e tal, porque é uma música que tem um caráter mais metal e é uma música que é cantada em inglês. Então essa música ela tem um apelo forte, que não é nacional, é um apelo muito forte assim fora do país. É o que também é uma das benesses da internet, né? A possibilidade que te dá de se comunicar com pessoas de outros países, e essas pessoas normalmente elas emitem um feedback. E o interessante é que normalmente as pessoas de fora, assim, acho talvez uma questão cultural, né? Elas me perguntam onde podem comprar aquela música, sendo que lá tem um link para download da música, né? Então tem também essa cultura da forma como elas consomem música fora do país, né? Jorge, as experiências estéticas de quem escuta varia de acordo com a plataforma que se utiliza? Eu acho assim que a experiência que você tem com a música, ela está muito calcada nessas plataformas disponíveis para reprodução musical. É evidente assim, né, como o Saulo chama a atenção para o modo como a gente vem sendo na cultura contemporânea ensinado a ouvir música a partir dessas tecnologias digitais e a partir dessas caixas de som relativamente de pouca potência, né? Ou então muito diminutas. É evidente que é diferente você ouvir música estando com um fone de ouvido, né, que tem uma potência, que tem uma capacidade de reproduzir o som muito menor do que aquelas antigas caixas que a gente usava na nossa sala de estar, né, com um toca-disco, com um tocador de CD, por exemplo. Nesse sentido, assim, as experiências são distintas, mas é importante destacar que elas não precisam ser consideradas qualitativamente melhores ou piores, né, umas das outras. Se eu reconheço, por exemplo, que um determinado álbum
alguma determinada canção, ela faz seu efeito melhor no aparelho de som, né, com as caixas de som colocadas numa certa disposição, eu também posso reconhecer que tem algumas músicas que estão muito vinculadas a essa condição de ouvir música, por exemplo, no deslocamento, com seu MP3 player, com seu iPod, cada um com seu fone. Então, eu acho que essa dimensão da plataforma, né, de distribuição, ela é fundamental para pensar a experiência estética na música, mas sempre salvaguardando essa dimensão de que elas não são qualitativamente, né, comparáveis, cada uma com a sua experiência. Certo. E no próximo bloco tem o quadro Diga Aí. Vamos às ruas conhecer músicas que marcaram a vida de muita gente. Voltamos já. Quem é você? Pra onde queres ir? Onde quer chegar? Muito longe ou logo ali? O seu caminho por onde seguir? Onde quer chegar? Muito longe ou logo ali? Há uma pedra no caminho, a ponte pra cruzar. A macumba na esquina, algo quer te atrapalhar. Os seus desejos, todos os seus sonhos, tudo que você planejou caiu por terra. Estamos de volta com o Olhar do Recôncavo e hoje estamos falando sobre música no cotidiano. Ouvir música vai muito além de um simples hábito corriqueiro. Uma canção é capaz de marcar momentos, histórias e até mesmo eternizar gerações. Há canções que lembram a infância, embalam o início ou fim de um relacionamento, animam o encontro com os amigos e fazem sucesso nas baladas. Então, vamos saber o que as pessoas ouvem e cantam. Mário Jorge, diga aí. Todos nós temos as nossas músicas preferidas. Elas marcam a nossa vida e nos faz reviver tudo intensamente. Porque música marca pessoas, momentos e lugares. E você, diga aí, qual a trilha sonora de sua vida? É tanta, menino. Que tipo de música você mais gosta de ouvir? Axé. Minha preferência é só seresta. Bem eclética, né? Mas eu tenho um lado assim bem para MPB, a música popular brasileira. A música do Lep Lep. É tão gostoso assim, ha, 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 o lepo, lepo. De todo bem, de tanta fé, do canto candomblé. A música que marcou minha vida foi aquela música de Roberto Carlos, A Janela. Apesar de eu não gostar muito de pagode, né? Mas a galera tá gostando, eu vou ter que acompanhar, né? Nunca mais ouvi você falar em mim, entendeu? Mas mesmo eu longe de você, aí dá aquela recordação, eu gosto muito dela. A música que eu mais gosto é de Luan Santana, Te Vivo. Eu gosto muito de assim, rock pop, que é Scorpions. Essa música marcou o início do meu relacionamento. Mesmo que você não caia na minha cantada, mesmo que você conheça outro cara. Eu nunca amei ninguém assim, eu sei que foi feita pra mim. O solo de Flautim, de Nilton Azevedo, de Pabá Capim Solitário. Sinto tão amado, isso faz bem ao coração da gente quando tem. Ali, Mariah Carey, entre outras canções internacionais que com certeza fazem abalar os corações. A seresta que vai pegar para dançar, né? Aí tem que estar sempre no vidro, cantando no vidro da menina, né? Beija, me beija. Dá-se para comparar algumas coisas assim que já aconteceu comigo, entendeu? Aí traz aquela emoção, aquela lembrança, recordação. Olha aqui, preste atenção, essa é a nossa canção. Jorge, vimos aí diversos estilos de música. Como você vê o momento atual da música no Brasil? Eu acho que a música popular, sobretudo, essa música que a gente tem para amplo consumo e disponível,
ela tem passado por um momento de, na verdade, crise, e ao mesmo tempo dessa crise surge a possibilidade dessas novas criações e dessa diversidade toda. Crise porque, como a gente estava discutindo já, né, essa questão da música em plataformas digitais, da internet, deu uma verdadeira chacoalhada no universo da indústria musical. E que fez com que muitas gravadoras importantes, né, muitas multinacionais do campo da música, tivessem que repensar a sua estratégia de negócio. E no Brasil também é um pouco assim, né? Dessa crise, muitos novos artistas conseguiram algum tipo de visibilidade e algum tipo de ganho de status, o que possibilitou uma cena nova, alternativas no mercado musical, inclusive brasileiro. Então, eu acho que nesse momento em que as coisas estão se reinventando, a música popular brasileira também conseguiu se reinventar. E eu estou falando aqui de música popular brasileira, não na perspectiva de MPB simplesmente, mas em todo tipo dessa música que é consumida, né, amplamente pela população, que normalmente, por exemplo, não tem acesso a uma música chamada de concerto, né, a música de câmara. Então eu enxergo assim, no mesmo momento que nós estamos perto de algo que é difícil de lidar, que é esse consumo na rede, que é tão grande, né, e que tem dificuldade de você encontrar o que você quer, também é o momento dessa música popular brasileira aí se reinventando e apresentando várias coisas, né, gêneros diferentes, diferentíssimos, né, e muita diversidade. Eu acho que é um momento de efervescência nesse ponto. Eu penso que assim, a cena atual ela são as pontas, né? Ou é 8 ou é 80. Você tem de uma ponta uma turma que não tem compromisso, digamos assim, não tem um compromisso oficializado com o comércio musical, o show business, né? Que experimenta bastante, assim, na verdade experimenta até demais. E do outro lado você tem aqueles que na verdade fazem uma música extremamente fácil, que assim a gente sabe que o cérebro ele busca atalhos para ele utilizar o mínimo de energia. A partir do momento que você tem uma música que essa música se resume a uma estrofe e a um coro muito fácil, com melodias muito previsíveis, o cérebro se agrada disso. Assim, o cérebro de uma pessoa comum, que uma pessoa que não está acostumada a utilizar o cérebro para ouvir uma música rebuscada, digamos assim, de repente aquilo para ela é muito bom. Tá entendendo? Porque vem pronta. Então, agora é uma música também que ela vem e vai, né? Ela é muito simples, você não precisa criar mecanismos para conseguir decifrar música, digamos, buscando a palavra aqui, descriptografar música, tá entendendo? Ela está pronta, então ela é muito simples. Então, é uma música que ela tem uma aceitação muito fácil, principalmente a gente sabe que a gente conhece a realidade sociocultural do país. A gente vive num país que ele é um país relativamente pobre, subdesenvolvido, né? A gente está aí caminhando para uma melhoria geral, assim, tem crescido o país, mas a gente ainda tem uma maioria absoluta da população que é muito pobre e que não tem acesso a determinados, assim, não tem acesso à educação. Então essas pessoas normalmente elas realmente tendem a gostar de uma música mais simples, uma música mais... E os produtores entendendo isso, fazem música para esse público, que é um público muito grande. Não estou dizendo que uma música é melhor que a outra. Eu estou dizendo que uma música é mais fácil de ser entendida pelo cérebro do que outra. Assim, é a opinião que eu tenho. Assim, quando eu paro para escutar essas músicas que estão tocando, que eu escuto, eu tento escutar. Mas eu confesso para você que eu escuto 2, 3 vezes, na quarta vez eu estou completamente enjoado e esgotado, assim. Porque é uma música que na primeira escutada, como eu tenho um ouvido muito técnico, na primeira escutada eu já descobri a música toda. Na segunda eu já entendi como é que ela funciona. Na quarta eu já sei como ela é. E na quinta vez já não me interessa mais. Assim, diferente de uma banda, digamos aí, de jazz, que você, toda vez que você ouve a música, cada vez que você ouve, a depender do seu estado de espírito, você encontra uma coisa nova naquela música, né? Então é a forma como eu enxergo a música atual. Eu lembro, por exemplo, agora, né, pensando com vocês sobre isso, a música do Carnaval de Salvador esse ano foi o Lepo Lepo, né? Mas, não sei, vocês lembram do Rebolation? Mas o Rebolation não tocou no Carnaval desse ano. É muito interessante como essas músicas parecem ter uma sazonalidade. Ela é uma música de um verão e necessariamente ela não vai aparecer de novo no repertório de nenhum artista no verão seguinte. Então a vida longa, de fato,
de algumas canções é muito curta, né? Ela é feita para durar um verão. Eu digo assim, se você tentar lembrar isso de há 3 verões atrás, acho que é o desafio aqui a qualquer pessoa, ninguém vai lembrar. Eu aposto que ninguém vai lembrar. 3 ou 4 verões atrás, acho que eu não sei qual foi a música, mas teve alguma música que foi extremamente massificada, que a gente ouviu, que a gente na época, não sei que música é essa, mas na época a gente falou, não aguento mais ouvir essa música. Ela tocou, mas assim, eu não lembro. Assim, vocês acho que provavelmente não vão lembrar, né? Então tem essa característica da música fácil. Da mesma forma que o cérebro, por saber que ela é muito simples, então o cérebro, da mesma forma que assimila ela, também libera, né? E com tanta diversidade, com tantas possibilidades, professor, daria para o seu, sei lá, dizer uma música preferida? Assim, uma música preferida não dá para dizer, tem muitas, né? Mas eu fiquei tentado a lembrar de uma música marcante, né? A partir dessa conversa com vocês aqui. E uma música que sempre me marca muito, quer dizer, pelo menos que eu imagino que me marcou para essa formação, né, identitária que eu tenho hoje, é uma música de uma banda que é meio paia, assim, no rock and roll. As pessoas que ouvem rock consideram ela assim, não, que é o Engenheiros do Havaí. Eu ouvia muito quando era menino, quando eu estava me iniciando no rock and roll, assim, uma música que chamava Infinita Highway. E que é um rockão, assim, meio, né, no estilo do que o Engenheiros fazia. E eu me lembro de moleque brincando, assim, em casa de futebol, ouvindo rock. E eu acho que eu me tornei roqueiro por conta de tanto ouvir Infinita Highway quando era menino. Obrigada, professor. E você, Saulo, dá para cantar um pedacinho da música, da sua música preferida, a música que marcou sua vida? Assim, eu não vou lembrar agora como ela... música, já toquei muito essa música, mas eu infelizmente não lembro. Que é Stairway to Heaven, do Led Zeppelin, que foi uma música que me marcou muito. Mas essa música Infinita Highway também, ela marca um período grande da minha vida, assim, cara. Então, foi essa música que marcou a minha vida. Certo, Saulo, muito obrigada. Professor, muito obrigada. E quem quiser ter acesso ao material de vocês, ao seu livro e às suas músicas, como é que faz? O livro, ele está disponível online, ele chama Práticas de Escuta do Rock, foi fruto da minha tese de doutorado, defendida na Federal de Minas Gerais, e ele está disponível com certeza no formato EPUB, no site do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas da UFBA, e nenhum dos links da UFRB, da página da UFRB, ele também está disponível. E você, Saulo? Então, os trabalhos da Tio Maruso a gente consegue achar no palco MP3 /Tio Maruso. Se você colocar no Google lá Tio Maruso com Z, você vai achar uma série de coisas. Além da Tio Maruso, eu também tenho outros 3 discos gravados, que é o Teleféricos e Discos Voadores, que são todos trabalhos que eu fiz paralelo à banda, sozinho, sem os membros da banda, que também você acha, se colocar no Google Teleféricos e Discos Voadores, vai achar, que é uma vertente mais alternativa de rock. Tem uma rocha experimental chamado Ciborgue Baiano, que também é um experimentalismo que eu fiz, uma rocha. E gravei também um disco de música acústica, que é o La Costa Paradise, que tem uma abordagem mais acústica, mais pop. Então, esses 3 trabalhos, se vocês colocarem lá no Google, vocês vão achar fácil. Obrigada, Saulo. Obrigada, professor Jorge. E para encerrar o nosso Olhar do Recôncavo de hoje, fiquem com o clipe Paredão, da banda Tio Maruso. Até o próximo programa. Até, foi muito bom ter a presença de vocês todos. Agora que tudo despedaçado, tudo quebrado por uma peste
grande pra aguentar o trampo. Andando como uma lei, tô cansada, arrastando asa, preparando a caça. Eu tô correndo esses balai de gato. Eu tô correndo, eu tô correndo. 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 Você faz com vermelha, você destrói ela. Agora que tudo despedaçado, tudo quebrado por uma peste feia. Acordado 61, mochila grande, caçola GGG. É bag grande pra aguentar o drama.